Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vida aqui mais uma vez com a palavra de Deus. Uma palavra que nos encanta, uma palavra que nos engrandece, uma palavra que nos dá força para prosseguir a nossa caminhada cristã. Uma palavra que hoje, para muitos, vai ter uma mudança de pensamentos. Para outros, vão criticar o ensinamento. Para outros, vão receber algo que vai mudar a sua visão de pensar. Mas Deus, Ele vem com mais uma revelação. Jesus, Ele prepara cada um de nós para o grande encontro da verdade. E hoje não vai ser diferente. João Batista foi o último profeta. Hoje ainda escutamos pessoas profetizando, escutamos pessoas falando de Deus, mas o último profeta que foi enviado foi João Batista. É ele, o único, que preparou o verdadeiro caminho de Jesus Cristo, pois ele batizava com água, mas um dia ele teve que batizar Jesus no Rio Jordão, para que a promessa e a profecia se cumprisse. E hoje ele volta para nos orientar, para nos dar discernimento, para não nos confundir com a palavra de Deus. A palavra fica no livro de Mateus 17, do 10 em diante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra o seu coração para receber a mensagem de Deus. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: sim, Elias vem e porá tudo em ordem. E eu vos digo, mas Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que ele lhes havia falado de João Batista. Essas são as palavras da salvação para nós nessa noite. Glória a vós, Senhor. Que palavra profunda, que palavra que nos toca, que palavra de direcionamento de um entendimento. Mais uma revelação de Jesus para nós. Jesus revela que Elias já veio, mas muitos não quiseram reconhecê-lo. Ele continua enviando sinais e profetas no nosso caminho, mas ainda continuamos como fariseus. As pessoas que entendem da palavra vão cumprir os seus preceitos, vão para a igreja, escuta a palavra, faz a sua oração, conhece a Bíblia, conhece os mandamentos, conhece as leis, a Torá, mas ainda estão fechados para o entendimento da palavra de Deus. Ele coloca o fariseu
como um conhecedor, como doutores da lei. E hoje, o nosso maior desafio é ter um coração atento e humilde para não deixar passar a mensagem despercebida. Quando nós deixamos a mensagem passar, nós não vamos entender. Vai virar pretexto, se não entender o contexto. Fica atento para os sinais. Ele já deu para Jonas e agora ele quer dar para cada um de nós. Às vezes os sinais hoje aconteceu na sua vida, mas você não estava atento para receber. Por isso que eu falei, escute a palavra de Deus com fé e reconheça a presença de Deus no dia a dia. Reflita, peça discernimento, fale com Deus, diga o que está sentindo. Com certeza, Ele irá te responder, mas para isso, você precisa confiar. A palavra vem de confiança. O direcionamento é a confiança em Deus. Se não tivermos confiança, não entenderemos a palavra, não entenderemos o discernimento do contexto, o que ela vem nos trazer hoje para o nosso coração. Muitos não irão entender. Olha só, muitos não irão entender. Mas o Espírito Santo dará discernimento para cada um de nós. Somos morada e casa, templo do Senhor. O Espírito Santo, ele mora em cada um de nós. E muitos não entendem isso. Hoje, ele nos dá livre acesso para o entendimento, para o discernimento, para sentir a tua presença. Aqueles que acreditam, olha só a mensagem de hoje. Aqueles que acreditam em reencarnação, e a Bíblia não acredita, não existe, mas temos que respeitar. Nós temos que respeitar esse contexto. Porque imagina, se nós falarmos, pegar a palavra de Deus, olha só que fala que Elias já veio. Que Elias já esteve. Primeiro deve vir Elias. Ele respondeu, sim, Elias vem e porá tudo em ordem. Mas irmãos, como que Elias já veio? Elias, ele não morreu. Elias, ele foi arrebatado. A palavra diz que ele foi por um turbilhão, por uma carruagem de fogo, aonde ele deixou o seu manto para Eliseu. Então Elias não morreu, Elias foi arrebatado. E como que Elias veio? Há somente uma vida, a nossa, que temos, somente essa. Depois vem o julgamento e logo a vida eterna.
Se nós entendermos esse contexto, respeitando a cada um, nós entenderemos que a palavra de Deus nos direciona que nós vamos ter uma vida eterna. Mas antes, nós vamos ter que passar pelo julgamento. Mateus 25 ou 26, do 31 em diante, diz assim que será o julgamento entre ovelhas e cabritos. Aonde Deus, ele vai separar. Então comece a mudar o seu modo de viver a vida, o seu modo de tratar as pessoas. Se você não conhece, procura conhecer. Olha o que Paulo diz. Ele fala: duro é recalcitrar contra aguilhões. O que ele quer dizer com isso? Duro é você lutar por aquele que é mais forte que você. Se você não está no caminho, se você não busca o caminho, toma cuidado. Toma cuidado com quem você está mexendo. Toma cuidado com as palavras que você difere a eles. Toma cuidado. Porque no dia do julgamento, é Deus que vai fazer, não é o homem que vai fazer. Por isso que falamos que nós temos que orar para os nossos inimigos. É muito importante fazer isso. É muito importante você orar para aquelas pessoas que precisam, para aquelas pessoas que necessitam, para aquelas pessoas que estão junto de você. Nós não temos que tratar essas pessoas mal. Aquelas pessoas que fazem mal para você, você diz para ela: Deus abençoe. Mas aquela que faz o bem, você diz: obrigado. Você não tem que colocar discernimento de discussão, não. Lá na frente será pedra sobre pedra. Há somente uma vida, a nossa, que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos que tratar as pessoas com empatia, com humanização, tratar as pessoas bem. Logicamente, vai ter horas que você não vai estar bem. Mas as pessoas não são culpadas pelas coisas que você está passando. Há somente essa vida. Então, desfrute dessa vida da melhor maneira possível, ajudando o irmão, fazendo com que o irmão seja feliz, porque a felicidade incomoda. Você não pode sorrir mais, você não pode falar palavras que elogiam mais, você não pode direcionar as palavras com amor mais, porque senão incomoda as trevas. Incomoda. Porque o mundo está cheio. O mundo está cheio de pessoas que te rodeiam, pega na sua mão, bate nas suas costas e te ferem. Há somente uma vida, a nossa, que temos que desfrutar a paz. Depois não adianta, por isso que a palavra diz: haverá choro e ranger de dente. Comece a pensar o que você está fazendo. Começa a ver, observar, ter discernimento. Se você é um batizado no Espírito Santo, se você foi batizado nas águas, você tem que ter esse discernimento. Aqueles que acreditam vão afirmar
que Elias já veio. E João é a reencarnação de Elias. Elias não morreu, meu irmão. E João Batista não é reencarnação de Elias. É entendimento simples, fácil, para dar prosseguimento na nossa vida cristã. Elias foi arrebatado vivo em uma carruagem de fogo. Mas hoje Jesus nos mostra o sinal de João Batista, de chamar a todos à conversão. Se você ainda não tem a conversão, receba a presença do Salvador. João Batista realizou a missão de Elias. João Batista direcionou o que Elias possivelmente iria fazer, preparando o caminho de Jesus Cristo. Agora, todos reconhecem o Cordeiro de Deus. Agora todos reconhecem o Cordeiro de Deus. Tornamos cristão por um sinal. Tornamos ou tornaremos um cristão por um sinal. Através de alguém que anunciou para nós. A minha conversão, há mais de 15 anos atrás, quando eu escutei, ouvi, guardei a mensagem de Deus, foi para um pregador de São José dos Campos, que chamava Roniel, ou melhor, ele chama Roniel. Um pregador que chegou na humildade, pregou sobre um monte, aonde ele contou a sua história. Era criança, mas ele queria sentir o que as pessoas sentiam. E ele foi para o monte. A história dele, ele contava que tinha uma Brasília velha, aonde ele pegou, a Brasília deu problema, até que então chegou nesse dia, ele foi para o monte, lá estava chovendo. Todas aquelas pessoas que foram com ele estavam dentro do carro, a chuva estava muito forte, mas ele falou, peraí, eu quero receber o que eles receberam, então eu vou ficar na chuva. E ele ficou na chuva, ouvindo, orando, recebendo a mensagem de Deus. Porque ele acreditava. E quando ele falou, quando ele pregou nesse dia, numa segunda-feira, eu falei, peraí, eu também preciso ter essa unção, Senhor, e a coisa que ele pediu, eu pedi, peraí, eu quero o dobro da unção de Elias. Foi o que Eliseu pediu. E aí, a graça começou a acontecer. Deus foi chamando, e Deus continua ainda chamando e dando sinais até hoje. Através do quê? Através do testemunho, através da onde você vai, através do que você faz, porque vai incomodar, a luz vai incomodar as trevas mesmo. E eu não vim no mundo para agradar ninguém, eu vim no mundo para ser diferente. E ele começou a pregar desse jeito. E a vida é assim. Quando nós tornarmos um cristão por um sinal, esse sinal tem que ser através de alguém, através dos profetas. O último profeta foi João Batista, mas ainda existe profetas, pessoas que falam de Deus, que caminham com Deus, que levam a mensagem de Deus. Às vezes você vai falar assim, nossa, mas ele conhece a minha vida, quem contou? Não, quem contou é o Espírito Santo de Deus,
que está sabendo o que está passando na sua vida, o que está passando na sua casa, o que está passando na sua família, o que está passando no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua enfermidade. Então é o Espírito Santo que vai falando através dos seus profetas. É esse que são os sinais de Deus. E quando esse Roniel pregava, eu sentia a presença de Deus. Foi: peraí, Senhor, se ele recebeu o dobro da unção, eu também quero. Eu preciso o dobro dessa unção, para que quando eu falar, para que quando eu pregar, as coisas vão acontecer. Senhor, se eu orar, eu quero a cura. Se eu pregar, eu quero a conversão. E muitos foram convertidos. Hoje, pode ser que não tenha testemunho, que não apareceu, que não teve ainda coragem de se rebelar, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vai mover montanhas. Ainda veremos sinais, porque a palavra, ela cura. E hoje ela pode entrar dentro do seu coração, hoje pode passar despercebido, mas amanhã ela vai falar: peraí, aquele rapaz, ele sabia, ele tinha a percepção, ele tinha a vontade de Deus na vida dele, e ele pregou a palavra de Deus. Muitos ainda não entenderão, mas hoje Deus, ele está falando com alguém. Hoje ele está falando com alguém. Mesmo que não entendam agora, mas vão entender. Porque muitos entenderão. Muitos entenderão. Porque hoje, o sinal que foi mostrado para João Batista é para todos nós, a conversão. As igrejas, os grupos de orações estão vazios, porque ainda as pessoas ainda estão com medo de guardar, de sentir a presença de Deus. As pessoas estão com medo de se converter, porque quando está na vida velha, tudo é fácil, tudo é bonito, tudo é graça de Deus. Deus não abandona ninguém. Deus, ele está o tempo todo. Deus está o tempo todo dando sinais. E terá dias que vamos falar por que Deus nos abandonou. Deus nunca nos abandona. Ele só está te dando o seu tempo para a conversão. João Batista esteve no Rio Jordão durante muito tempo. Mais de 3.000 pessoas caminhavam com ele, seguiam ele, achando que ele era o prometido. Não, ele estava apenas preparando o caminho. Ele estava apenas mostrando que logo viria um que ele não era nem digno de desatar as suas sandálias. E quando ele vê Jesus caminhando sobre as águas, ele aponta o dedo, ele fala: lá está o Cordeiro de Deus, é aquele. Todos começaram a olhar, todo mundo começou a falar: peraí, do que ele está falando, do que ele está falando? E Jesus veio, e Jesus fala para ele: me batiza. Ele falou: Senhor, o Senhor que tem que me batizar, não eu batizar o Senhor. Ele falou: não, se você não me batizar, não cumprirá a promessa, não cumprirá a profecia. E todos começaram a ficar perplexos, olhando aquele momento, e de repente, uma pomba, ela desce, e uma voz lá do alto fala: esse é o meu filho amado, a quem tem muito agrado. E hoje Deus está falando para cada um de nós, está falando para mim e para você.
Você é um filho amado, por quem eu tenho muito agrado. As dificuldades vão passar. E o que ficará são lembranças de um dia novo, de uma vida nova, de um momento novo, de um projeto novo, que você ainda dará testemunho. Essa é a vontade de Deus, porque o último profeta foi João Batista, mas ainda existem vários profetas precisando abrir a boca para dar o seu verdadeiro testemunho. Amém? Que a palavra de Deus seja de graça e de conversão na vida de cada um de nós. Vamos orar. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, diante da tua mensagem, diante da tua cruz, Pai, eu venho trazer, Senhor Jesus, a cada coração, Pai, que está ouvindo, que vai ouvir essa mensagem. Senhor, que essa pessoa seja de transformação, que seja pessoa de luz para o próximo. Senhor, nessa vida nós não levaremos nada, mas o Senhor sabe e conhece o coração de cada um dos seus filhos. Por isso, Pai, abençoa, Pai, a cada um com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória, Pai, porque o Senhor sabe de todas as coisas e conhece a cada coração para a transformação. Se não foi ainda, Senhor, será, porque o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso, entrega a cada um em nome de Jesus e que assim seja. Amém.